E aí pessoal, tudo bem? Na paz de Cristo? Preparados para a nossa primeira aula de geopolítica? Nesta aula, nós vamos falar sobre a geopolítica dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. Para isso, nós vamos falar sobre a Era Truman, que corresponde ao período em que o presidente norte-americano Harry Truman governou os Estados Unidos da América. Para isso, nós temos que falar a respeito do Fair Deal, ou como queira, Acordo Justo. Quando nós falamos no Fair Deal, nós falamos, na manutenção dos princípios keynesianos. Aí você me pergunta, aí do outro lado da tela, na frente do seu computador, como assim, Rafael? Fair Deal manteve os princípios keynesianos. O que são princípios keynesianos, Rafael? E eu lhes digo, os princípios keynesianos estão enquadrados, evidentemente, dentro da escola keynesiana, que foi uma teoria econômica pregada pelo John Maynard Keynes, lá no seu livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, e ele prega uma oposição às concepções liberais. Ele é terminantemente contrário a essas concepções liberais, de dar liberdade para o Estado. A gente não pode dar liberdade para o Estado. Então, os princípios keynesianos são terminantemente contrários a essas concepções liberais, de dar liberdade para o Estado. E sim, favorável à intervenção do Estado para garantir o bem-estar social, que é o tal do welfare state. Isto é, o Estado tem que intervir, só que com uma menor regulamentação econômica, Mas tem que intervir, mas não tanto quanto, mas uma menor regulamentação econômica, Então, isso que prega o keynesianismo, que é totalmente contrário às concepções liberais e favorável à intervenção do Estado como agente indispensável no controle da economia, Bom, e claro, o keynesianismo também prega como objetivo conduzir a um pleno sistema de emprego, isto é, acomodar as pessoas, principalmente os milhões lá de soldados que vinham da Segunda Guerra Mundial, dos frontes de batalha da Segunda Guerra Mundial, tudo bem? Então isso aí foi o tal do Fair Deal, ou como queira, Acordo Justo. Bom, aí nós temos, pessoal, a doutrina Truman. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, quando termina a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos adotaram uma postura geopolítica no sentido de conter o avanço do comunismo, E aí lá no dia 12 de março de 1947, o então presidente norte-americano Harry Truman conclamou no Congresso americano o país inteiro, no caso os Estados Unidos, e o mundo ocidental livre a lutar contra o totalitarismo soviético de esquerda, Bom, esta política anticomunista desencadeou uma política de perseguições a artistas, intelectuais, funcionários públicos supostamente envolvidos em atividades esquerdistas, E aí, para isso, por conta desta política de perseguições, foi criado o Comitê de Combate a Atividades Anti-Americanas, pelo senador Joseph McCarthy. Isso foi um verdadeiro caça às bruxas e ficou conhecido como macartismo, tudo bem? Bom, aí para conter o avanço do comunismo na Europa Ocidental, os Estados Unidos lançaram um volumoso pacote de ajuda econômica, que foi o tal do Plano Marshall. Foram aplicados no total 17 bilhões de dólares para a recuperação da Europa, Bom, vale lembrar que no plano militar, Estados Unidos, Canadá e a maioria dos países da Europa Ocidental, maioria dos países da Europa Ocidental formaram a OTAN,
que foi a organização do Tratado Atlântico Norte. E paralelo ao lançamento da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, houve a celebração do TIAR, que foi o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. E também houve a criação da OEA, Organização dos Estados Americanos. Para fazer frente à OTAN, a União Soviética lança o Pacto de Varsóvia, que visava unificar a União Soviética e seus países satélites do leste europeu, tudo bem? Que eram os países da Cortina de Ferro. E aí, frente a estas iniciativas estadunidenses, a União Soviética lança o Cominform e lança também o Comecon. O Comecon foi o Conselho para a Assistência Econômica Mútua. Em linhas gerais, nós dizemos que houve uma permanente tensão de guerra, tá? Clima de guerra. E aí a gente fala que a Guerra Fria fica fortemente marcada pela bipolarização, pela corrida armamentista, pela forte propaganda ideológica, pelos confrontos entre as agências de inteligência CIA e KGB, tá? E é isso daí, tá? E vale lembrar que Estados Unidos e União Soviética nunca chegaram a degladiar-se frente a frente, diretamente, mas houve participação ativa por ambas as partes na Guerra da Coreia, já no finalzinho do governo Truman. Muito obrigado!